Então, nesse momento, eu te convido a juntos iniciarmos o momento da nossa palavra. É um tempo muito importante e é um dos momentos que mais me alegra, ou seja, de transmitir aqui as orientações divinas, porque auxiliam pessoas a terem as suas vidas encaminhadas, transformadas, modificadas. E hoje eu gostaria de iniciar, pela graça e misericórdia do Senhor, esta mensagem com duas frases de um livro chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu, que talvez as pessoas não imaginam, mas surtem muito efeito para a nossa jornada espiritual. Qual seja, eu deixo explicar, não estou tirando a importância da Bíblia, mas estou mostrando como ela é mais atual, mais atuante do que muitos imaginam. Esses dias eu ouvi um comentário de que a Bíblia precisa se atualizar. Nas mais ricas culturas, para as mais poderosas instruções, para os mais famosos autores, a Bíblia está atualizada em todo o tempo. Não somos conhecedores, então precisamos conhecer a palavra do Senhor. E principalmente, procurar sempre exercer aquilo que se pede. Quando assim atuamos, verdadeiramente temos consciência das coisas que são humanas, das coisas que são espirituais. O que muitas pessoas querem confundir a palavra de Deus são com as coisas humanas. E nisso daí nunca haverá possibilidade, porque as coisas espirituais são sim discernidas de formas espirituais. E as coisas não espirituais, ou seja, humanas, assim também são lidas, assim são realizadas. Todavia, preste bem atenção, até mesmo nas mais simples orientações, que as pessoas tomam como máxima, como foi a sugestão de Sun Tzu, no livro e na obra A Arte da Guerra. No primeiro capítulo, eu quero te mostrar que uma sugestão ali posta que as pessoas têm por direcionamento, por farol, por opção e até mesmo por regra de vida. A Bíblia fala, e mais do que isso, não só fala, ela complementa e determina. Então preste bem atenção como é importante nós sabermos o que realmente vai nas Escrituras Sagradas. A primeira frase de Sun Tzu é essa: se tuas forças forem inferiores, mantenha-se em constante guarda. Vou repetir. Se tuas forças forem inferiores, mantenha-se em constante guarda. Segunda frase de Sun Tzu. Triunfam aqueles que possuem tropas cujas categorias superiores e inferiores têm o mesmo objetivo. Vou repetir. Triunfam aqueles que possuem tropas cujas categorias superiores e inferiores têm o mesmo objetivo. O que as pessoas, e preste bem atenção, esta não é a palavra de Deus, mas veja como a palavra de Deus coloca esta orientação justamente para aquilo que nós vamos hoje aqui nos utilizarmos, que é a Escritura Sagrada. Desde a mais tenra idade, desde o processo da criação, desde o instante da criação, Deus colocou no coração dos homens justamente a expectativa de que eles fossem capazes, suficientes e perfeitos. Mas o pecado entrou no mundo e o pecado gerou consequências. E dentre as consequências foi justamente o estado da limitação. Deus tinha permitido ao homem que tivesse de tudo, que pudesse gozar de tudo, que pudesse ter todas as bênçãos e todas as terras, principalmente subordinadas às forças, aquilo que ia dentro dele. Mas o pecado teve, por que não dizermos, e realizou a quebra da aliança. E aí então veio Jesus. Mas veio Jesus justamente com uma missão, qual seja, uma missão de resgatar, de restabelecer, de permitir que as pessoas encontrem-se. E nesse processo dela estar se encontrando, verifiquem suas limitações para que o Pai possa mudar a sua vida. E o que é de pronto, o que é de melhor. Às vezes existem sujeitos que dizem, afirmam e colocam como principal razão de vida: olha,
o dia que eu for melhor, o dia que eu for forte, o dia que eu for bom, o dia que o pecado não tiver mais domínio sobre mim, eu vou para a igreja e chegando lá na casa do Senhor, eu vou ser forte, eu vou ser diferente, não vou ser como muitos que estão, mas não dão testemunho de cristão. Mas preste bem atenção no que eu vou te falar. Primeiro, por que é que Deus nos permite enxergar as nossas limitações? Para que venhamos a gerar a dependência do Espírito Santo que torna viva a mensagem de Cristo, que teve por razão, quando esteve no mundo, renovar a aliança que o pecado havia tirado. E com todo respeito, não existe desculpa para nós não servirmos a Jesus. Não existe desculpa para nós não nos colocarmos nos pés do Senhor. Ao contrário, aquela pessoa que diz, quando eu estiver forte eu vou para a casa de Deus, aí sim, essa é uma desculpa. Veja só que interessante. Por mais que você seja pequeno, por mais que você seja limitado, Deus te quer da forma e do meio e do modo como você é. Por quê? Porque Ele precisa usar a sua vida para mostrar que, ainda sendo pequeno, você pode liderar um grande exército, pode fazer uma grande missão, pode se propor uma grande obra. E veja se isso não é verdade. Abra suas santas escrituras no livro de Juízes, você que puder, claro. Abra sua Bíblia no livro de Juízes. E aí no livro de Juízes eu quero estar lendo com vocês uma coisa interessante. Encontra-se no capítulo 6, versículo 14 e versículo 16. Veja, livro de Juízes, capítulo 6, versículo 14 ao 16. Diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse, vai nesta tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai, Senhor meu, como e com o que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Versículo 16. E o Senhor disse-me, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. E quem é essa história? Ninguém menos, ninguém mais do que Gideão. E curioso, um dia achega-se a Gideão um anjo, e olhando a sua condição, ou seja, de malhar trigo para os midianitas, vê ali com seu coração um tanto quanto pesaroso. E, com certeza, se você estivesse na situação de Gideão, provavelmente também não seria uma das pessoas mais felizes. Seria uma pessoa triste. E nesse momento, então, o anjo do Senhor disse para ele, eu tenho uma missão contigo, eu tenho um trabalhar contigo, eu tenho algo diferente contigo. Qual é a primeira coisa que Gideão fala? Mas como sendo eu pequeno, como tendo eu tão poucas forças, pode ou poderá o Senhor dizer que tem uma obra através da minha vida, uma obra através das minhas mãos? Na minha casa eu sou o último. Da minha casa, ou seja, a minha família, entre outras, é a mais pobre. Analise duas desculpas de ser pobre e de ser fraco, ou seja, não ter recursos alguns. Mas Deus, através daquele anjo que enviou ali, mostra para ele duas coisas. Que Deus achou graça na vida de Gideão. Quando Deus acha graças na vida de alguém, quando Deus passa a olhar para você e para mim de forma diferenciada, é porque nós os encontramos e provavelmente sabemos e podemos dizer, pô, eu sou limitado, eu não posso, eu tenho algumas dificuldades, mas elas não são as razões, ou elas não são as razões para que você se mantenha limitado. Ao contrário, Deus nos permite sermos usados, desde que desejamos.
E quando nos tornamos assim, ou seja, queridos em fazer a obra do Senhor, Ele vem preparando todas as coisas. E foi assim que fez com Gideão. Mas Gideão, pastor, pediu prova do amor de Deus sobre a vida dele, pediu sinais e maravilhas, para você ver que quando uma pessoa é espiritual, ela não caminha por aí segundo as suas próprias consciências. Ao contrário, ele diz: se Deus é comigo, eu vou pedir uma prova, eu vou confirmar, eu vou assim fazê-lo. Para quê? Para que eu não caia em rosco. E disse Gideão ao anjo: aguardai aqui, porque eu tenho um presente para ti. E foi lá e preparou o alimento e o anjo recebeu. Curioso que dentro desse processo Deus já estava preparando a libertação do seu povo, escolhendo uma casa pequena, escolhendo o mais novo dos jovens, que ali faziam parte daquela família, para mostrar que não são nas forças e recursos humanos, ao contrário, mas é no poder e na graça e no coração sincero que reconhece a sua limitação que Deus atua. Você pode, por vezes, dizer: mas eu sou tão pequeno, eu não me vejo atuando na casa de Deus. Deus tem dois tipos de missionários: aqueles que levanta para fazer a sua obra e aqueles aos quais ele usa para financiar a sua obra. Então, mas eu estaria bem na posição de financiador. Pode até ser, eu não sei. Mas o importante é você perguntar ao Pai o que é que Ele quer que você faça. Simplesmente alimento ali este homem não dispunha para poder entregar, ao contrário. O pouco que tinha que entregar aos midianitas. Então não foi chamado esse Gideão para financiar a obra. Deus queria mais dele. E se ele fosse uma família abastada? Não é disso que trata-se o texto. Ao contrário, mostra como ele, sendo simples, pequeno e de recursos poucos, como Deus o amou e mostrou que todos podem trabalhar na sua casa. Dando sequência à história, milhares de pessoas são levantadas, milhares de homens são chamados, mas no final, são com 300 que Deus faz com que venha a vitória de Israel sobre os midianitas. Que isso? Qual é a simplificação ou resultado ou a conclusão que nós podemos tirar? Ele é quem faz a noite e o dia. É Ele quem permite que você reconheça a sua condição. E é como foi dito naquele autor que há pouco tempo mencionamos: se as tuas forças são poucas, então mantenha-se em constante guarda. E o que faz o refrigério, a guarda do homem, o que faz o refrigério, a consciência de sua força, não é o passado de dizer: mas eu já fui uma bênção na mão de Deus. Não, mas eu já fui um financiador da casa de Deus, porque eu já fiz isso, fiz aquilo. Tudo bem, mas e agora? Deus tem uma obra para o tempo presente. Então, neste tempo presente, o que pode você fazer para o reino de Deus? O que pode você fazer para a casa de Deus? E foi justamente o que aconteceu com o Gideão. Mas no tempo passado aconteceram várias coisas. Lá se mostra na história. Tá, mas eu quero saber de agora. Você vai ficar dando desculpa ou você vai me seguir? Você vai ficar dando desculpa ou vai se propor a realizar a missão que eu tenho contigo? Esta é a pergunta de Deus através daquele anjo para Gideão. Então eu vou te pedir um sinal. Tudo bem, estamos aqui. Vai lá. Leva o presente, ou seja, Gideão leva o presente ao anjo e logo em seguida os céus recebe. Veja se nesta hora Deus não está te dando aqui uma lição. Qual seja, as tuas desculpas não são suficientes para com Deus. Ao contrário, quando Deus te chamou, sabia das tuas forças. Mas Ele não pede que você vá trabalhar nas minhas forças, através daquilo que eu vou disponibilizar para você. Ao contrário, Ele olha para aquele rapaz, Ele olha para aquele sujeito e diz o seguinte: olha, e o Senhor te disse, versículo 16, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fossem um só homem. E vem o versículo 17. E ele lhe disse:
Se agora tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal. Pede um sinal a Deus. Se você tem incertezas, pede um sinal a Deus. Mas não deixe de ter ou fazer com que as tuas limitações ou possíveis fraquezas sejam elas empecilhos ou inibidor daquilo ou do projeto que Deus tem para você. E o projeto de Deus é tão grande porque não se cala enquanto não se cumpre. E é o que eu estava verificando ontem ali, quando foi trazida uma mensagem assim: foi feito um chamado e eu queria ir à frente, o meu coração estava desejoso, mas eu estava com medo. De repente eu estava no altar. Quando eu coloquei minha mão no altar, dizia o irmão que pregou ontem, ali na nossa igreja matriz, o meu coração queimava. Meu coração palpitava. E alguém de forma ansiosa, mais forte. E o que é isso? Era justamente o trabalhar de Deus recebendo aquele sujeito, e o sinal depois veio quando ele assim se prontificou, ou seja, foram frutificadas as obras de suas mãos. É a mesma coisa que acontece com você. Deus, através do instante em que reconhecemos as nossas próprias fraquezas, Deus sabe o que queremos com isso. Se queremos viver ou dar desculpas, ou se queremos pedir para que o nosso coração seja melhor. Quando Gideão assim se comportou, eu entendo, ele automaticamente verificou que, se o Senhor for comigo, eu estou pronto para fazer a tua causa acontecer. Mas isso não foi só com Gideão. Isso também foi com outros homens da fé. Vejamos o exemplo de Paulo. Segundo aos Coríntios, se você tiver a sua Bíblia aí, abra ela, por favor. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. E veja aqui agora, ninguém menos, ninguém mais do que Paulo. Paulo, todos já sabemos da fama de Paulo. Todos nós sabemos da integridade de Paulo. Mas isso não deixa ou fez com que ele tivesse uma condição diferenciada da minha e da sua. Ao contrário, relatou ele mesmo no capítulo 12 que ele tinha um espinho na carne. E ele vai conversar com Deus dizendo: Senhor, essa situação está me fazendo com que eu não consiga ser 100% perfeito. Isso daqui está me sendo inibidor, porque as pessoas olham para mim e enxergam a fraqueza, enxergam a situação inicial. Tem algumas pessoas que afirmam historicamente que tratava-se de uma epilepsia. Outros dizem que tratava-se de um relacionamento não tão quanto duradouro, que ele precisou se afastar para se dedicar. E aí a pessoa não compreendeu a sua missão e a razão da sua pregação. Eu não posso te definir uma ou outra teoria como sendo a mais verdadeira. Eu não sei se tratava-se da primeira ou da segunda situação com exatidão, mas eu posso dizer que, seja o que for, estava impedindo ou fazendo com que ele não conseguisse se entregar por completo. Mas ele chega diante de Deus e diz o seguinte: olha, eu não vim te dar desculpas, mas eu vim falar com o Senhor como verdadeiramente eu sou. O que exatamente está acontecendo no meu coração. O Senhor pode me ouvir? É claro, Deus sempre está pronto para te ouvir. E ele conta e abre o seu coração. Mas no versículo 9, Deus olha para ele, vê que não há desculpa, mas vê que ele está constrangido com a circunstância e diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Veja só que coisa sobrenatural. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E isto é acerca do Senhor para aquele que veio ser um sinal, uma referência aos gentios. Desta forma, então, ele reconhece e responde com as suas intimidades e com a sua sinceridade. Se é desta maneira, então eu vou glorificar a Deus com as minhas fraquezas. O que isso quer dizer?
Eu posso estar errado quanto que estiver. Eu posso ser ou ter limitações das quantas e variadas forem. Mas uma coisa é certa: tudo o que sou vai servir, até as minhas fraquezas, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Tudo que eu tenho em mim, já que Ele me conhece desde o ventre da minha mãe, então Ele sabia das minhas imperfeições, Ele sabia o que eu tinha, sabia do que eu era capaz, sabia do que eu não era capaz. Mas tudo que sou, tudo que tenho, tanto as qualidades como as minhas imperfeições, servirão para glorificar a Deus. Então, se você quer um conselho, você precisa saber lidar com as suas imperfeições. Às vezes essas imperfeições são no âmbito emocional e não só no âmbito espiritual. Às vezes são com relação à questão física sua. Ah, eu tenho uma deficiência. O que quer dizer a sua deficiência perto daquilo que pode se cumprir diante dos céus através da sua vida? Existem alguns livros que falam justamente de pessoas que não tinham os movimentos dos braços, os movimentos do corpo, mas Deus deu um talento muito grande a uma jovem e ela passou a pintar usando boca. Colocava o pincel, não tinha os movimentos totais do corpo, mas da cabeça para cima sentia. Pintou, glorificou a Deus com o seu talento. Então veja, Deus quer que você use os seus talentos. E por que Ele permitiu, pastor, que a minha vida tivesse imperfeições, para que a minha vida tivesse fraqueza, para que os meus juízos não fossem completos, para que eu tivesse essa situação sempre falando contra mim ou me submetendo a circunstâncias constrangedoras? Aí vem o versículo 7, o próprio Paulo também nos comenta, no capítulo 12 de 2 Coríntios, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Você sabe por que eu preciso da misericórdia de Deus e convivo com as minhas limitações e glorifico a Deus por causa delas, e você passe a fazer isso também, para que você não se sinta alguém sobrenatural, para que você não sinta-se como a última bolacha no pacote, para que você não se sinta o mais extremo de todos, como sendo o único a ser usado nessa terra, o maioral entre os homens, e que passe até ter dificuldade de entender a voz do Senhor. Ao contrário, que o poder do Senhor e a sua glória seja guardada nas nossas vidas, como a quem coloca uma riqueza em vasos de barro, para que entenda que esta riqueza tem que ter cuidado ao ser transportada. Nós precisamos dedicar atenção a ela, não deixando em qualquer lugar. Se nós abandonamos essa riqueza ou passamos a tratá-la de qualquer maneira, é bem provável que o Espírito do Senhor não se aperfeiçoe em nós. Mas disse aqui justamente aquele que é o maior de todos, os profetas, pregadores, apóstolo Paulo, para que não me exaltasse pelas excelências das revelações. Então, no que fazem as tuas limitações? Justamente, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, a extrema dependência, para que você possa sempre dizer: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, mais uma vez, não foi do teu agrado. Quando eu penso em fazer o bem, o mal já cometi. Quando eu quero fazer tal postura, da forma como eu penso ser, o meu coração parece que trava no meio do caminho e não chega desta maneira que deveria ser. Alguma coisa acontece. Mas Deus recebeu. Não é, e aqui preste bem atenção, uma coisa é fazer a obra de Deus com as nossas limitações, reconhecendo Deus os nossos esforços. Outra coisa é fazer de forma relaxada. E eu te explico. Existem diferenças entre você fazer a Deus de forma que você se encontre limitado e demonstre a Deus que você está limitado, e a outra coisa é você fazer de forma relaxada. Paulo fazia para Deus com as suas limitações. Já Rufini e Finéias faziam de forma relaxada. E quais foram os resultados disso?
Me acompanhe, por favor, para 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Veja a diferença entre fazer a obra de Deus de forma limitada e fazer a obra de Deus de forma relaxada. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30. Diz assim: Deus profetizando contra a casa de Eli. Para quem não sabe, Eli foi um grande sacerdote. Seu pai havia sido sacerdote, ele estava sendo sacerdote e seus filhos estavam por assumir essa função na casa de Deus. Mas é aquela circunstância. Eu já faço parte da casa, meu pai está crente, meu pai é cristão, então eu já conheço a palavra, vamos tocando. E tudo é certo. É assim mesmo. I love you, Jesus. 100% Jesus. Beleza. Vamos lá. 100% Jesus. Ó, Jesus falou, Jesus sabe a diferença entre 100% Jesus com limitação e o 100% Jesus com aquela condição, ou seja, de fraqueza. Chega a Deus então e vai ter uma tratativa com Eli. Olha o versículo 30, o que diz o Senhor a Eli. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Ou seja, todos os dias, até o término da humanidade, até o término do mundo, vocês estariam sendo honrados por mim. Ou seja, perpetuamente seriam honrados por mim. Mas tem uma vírgula, aliás, um ponto em vírgula. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão envelhecidos. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa, e verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. E aí, vamos lá um pouquinho mais. Versículo 34 e 35. Isto te será por sinal, a saber, o que sobrevirá a teus dois filhos, Ofni e Finéias, e ambos morrerão no mesmo dia. Versículo 35. Eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma, e eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E andará sempre diante do meu ungido. O que está dizendo aqui? Deus para Elias. Desculpa, para Eli. Para Eli. Teus filhos não estão entendendo qual que é a missão. Quais eram as circunstâncias? Depois você pode ler lá no capítulo 2, no versículo 12 ao versículo 17, quais eram os principais crimes cometidos contra Deus e, por que não dizer, também contra o povo. E as pessoas tinham dificuldade. As pessoas estavam sendo molestadas e estavam justamente tentando encontrar uma forma de serem cuidadas por Deus. Quando Deus levanta você com as suas fragilidades, Deus quer que você cuide do próximo, não que você mate o próximo. Quando Deus te levanta com as suas dificuldades, Ele quer que a sua obra seja desenvolvida com amor e respeito, segundo o coração que Ele tem. Então a unção que Ele tem passa para o teu coração, o amor que Ele tem pelas almas passa pelo teu coração. E eu vejo, nesse ponto, a necessidade do que o nosso pastor sempre fala. Obreiro tem que ter cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha.
Se preciso for, deixarem as 99 no aprisco e ir. Se preciso for, atrás da 100ª. Porque uma alma vale muito para Deus. E Hofni e Finéias já não se importavam mais com o culto. Iam para o culto de qualquer jeito, sabe? Tratavam as vestes sacerdotais de qualquer maneira. Chegava no culto para tocar, tocava de qualquer maneira. Chegava para cantar, cantava de qualquer maneira. Chegava para vestir, sabe? Qualquer roupa vai. Vou jogar uma bolinha ali, vou para a igreja de qualquer maneira, está tudo certo. Como assim? Você vai se encontrar com o Rei dos Reis. Uma coisa é você estar com uma veste simples, outra coisa é você chegar todo, desculpe o termo, engaiado na presença de Deus. Sabe, é para Deus mesmo, assim, sabe aquela oferta rasgada? Está na mão de Deus aqui, ó. É para Deus mesmo, tanto fez, tanto faz. Ao contrário, se é para Deus, é o meu melhor. Segundo as minhas fraquezas, segundo as minhas limitações. E o coração de Hofni e Finéias não estava mais devotado, não estava mais caminhando e se colocando para as coisas de Deus, como o de Eli um dia foi. E Deus fala, desculpa, Eli, eu tinha uma promessa, mas do jeito que está, não dá para continuar. Por muito tempo tive paciência, mas agora minha paciência chegou no limite. Agora eu vou preparar uma pessoa, um sacerdote fiel, primeiro de tudo, fiel. Mas Samuel não tinha defeito? Milhares de defeitos, milhares de situações. Vejam que um dos defeitos que Samuel tinha é justamente o de ser ansioso. Quando ele vai ungir a um rei, ele começa a olhar para a beleza e vê que estamos diante daqueles que serão um deles, pela beleza, pelo tamanho, pela força, o rei de Israel. Aí o próprio Deus tem que corrigir a Samuel dizendo, espera um pouquinho, eu não vejo como o homem vê. Em outras palavras, desculpe, não são esses. Ainda eu preciso, calma, não seja precipitado, eu preciso te ensinar uma lição. Aí o próprio Samuel cai na pera um pouquinho, tem mais alguém aí? Tem alguém que está lá no campo, manda chamar. Quando chega a criança, é isso aí, Samuel, pode batizá-lo no azeite. E aqui, vamos ser sinceros, da cabeça aos pés, para que a obra seja perfeita. Então veja, Samuel também era ansioso. Era um defeito, uma condição emocional, uma fraqueza emocional, ansiedade. Mas os dons do Espírito foram sendo desenvolvidos. Os dons do ministério foram sendo desenvolvidos a partir do coração daquele homem e no coração daquele homem. Qual que é, e por que eu te falo isso? Vejam que mais à frente, quando tem-se a guerra com os filisteus, vejam como os filhos das trevas eram mais prudentes pelo que se havia de saber do que próprio Hofni e Finéias. No capítulo 4 do livro de 1 Samuel, quando eles ouvem a arca chegando, ali na guerra, diz o capítulo 4, versículo 8, aliás, versículo 7 adiante, que justamente os filisteus começam a ficar atemorizados. Diz assim, pelo que os filisteus se atemorizaram, porque disseram, Deus veio a Arraial, e diziam mais, ai de nós, e tal nunca sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará da mão destes gloriosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. Como era a situação? Os próprios ali, filisteus, tinham mais valor com Deus do que o próprio Hofni e Finéias. Hofni e Finéias disseram assim, vamos fazer o seguinte, é só pegar a arca de Deus, levar lá para o meio do acampamento, que Deus vai manifestar a sua glória e seu poder, e a gente vai ficar tapeando na casa de Deus. Opa, talvez não. A arca foi levada até lá. Quando a turma vê a arca de Deus chegando, irmão, presta atenção. Quando você vê o poder de Deus se manifestando, eu creio que você acompanha igual eu faço, ou como eu me manifesto. Eu tenho uma coisa chamada temor. Não é o temor
sinônimo de medo, mas o temor, sentido de respeito. Quando eu vejo o poder de Deus se manifestando, pode ser numa criança, num adolescente, num louvor, numa pregação, pouco importa. A reverência tem que ser 100%. Até porque faz parte da minha missão referenciar e principalmente ter reverência com as coisas de Deus. E faz parte da sua missão também. Embora eu seja fraco, é por isso que eu tenho reverência com as coisas de Deus. E você deve ter também. A turma começa a glorificar a Deus, o arraial desce aquela situação, aquele mover, a turma falando, hoje Deus é com a gente, Deus vai dar vitória. Daqui a pouco, o que acontece? Tapa para todo lado, filisteus vão lá, guerreiam, Ofni e Finéias são mortos, filisteus levam a arca. Pô, mas e por que Deus não fez nada? Não, Deus fez. Deus permitiu que houvesse a perda para depois haver o ganho. Ofni e Finéias morreram no mesmo dia. Foi a palavra dele. É assim que iria acontecer. Mas dali é levantado alguém cujo nome é conhecido por todos, em virtude do seu temor a Deus, em virtude da sua principal situação. Talvez Deus esteja falando assim, como disse ao Samuel: fulano, Beltrano, fulano, Beltrano, fulano, Beltrano. E você está ali, né? Será que é comigo? Espera aí, será que é comigo? Como homem de Deus, não na condição de Eli, mas repetindo que o conselho sábio, pelo menos terminou seus dias com glória, ele deu a Samuel. Ele disse, eu digo a você nesta hora as mesmas palavras, se você tornar a ouvir essa voz, diga assim, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. As tuas fraquezas não podem ser desculpas para atrapalhar ou meios para atrapalharem aquilo que Deus tem na sua vida. E aí o que é interessante, que diz no capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 19, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Aleluia! Por que isso aconteceu? Para que isso aconteceu? Por que tudo isso se moveu? Para que você e eu estivéssemos aqui nessa noite dizendo, Senhor, não serão as minhas limitações que tirarão a minha vontade de te servir. Ao contrário, eu serei usado, eu me deixarei usar, eu me colocarei na tua presença, eu quero mais de ti. E como os nossos meninos cantaram da banda Oasis, se o Espírito Santo me tocar, nunca mais serei igual, nunca mais vou ser igual, não quero ser igual. Não ouso ser como Deus, mas ouso ser instrumento na mão de Deus. E aí você vê uma diferença repito, você fazer a obra de Deus considerando a sua limitação e fazer a obra de Deus de forma relaxada, imputando os teus erros, os teus vícios, as tuas circunstâncias, os teus pecados, como sendo, ou vamos dizer assim, aplicáveis àquilo que você usa sempre como desculpa para fazer a obra de Deus relaxadamente. Mas Deus não queria isso. Deus sabe quando você clama como Paulo, Deus sabe quando você clama como alguém dizendo, Senhor, ainda que eu seja pecador, eu preciso do teu toque. Ainda que eu seja errante, eu preciso das tuas mãos me tocando. É por isso que nós encontramos passagens como aquelas de Salmos. Salmo 90, versículo 4. Que dizem a todos nós, enchendo de esperança os nossos corações. O quê? Salmo 90, versículo 4. Porque 1000 anos são os teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os leva como corrente de água.
são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. Agora vem o versículo 12, do Salmo 90, que diz: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Eu posso não ter um coração sábio, eu posso ser tomado de defeito, eu posso ter milhares de defeitos, eu posso ter milhares de fraquezas, mas eu estou dizendo, Senhor, os meus dias não são iguais aos teus, porque 1000 equivalem a 1, só que um dia não pode valer como 1000, porque tenho um prazo de validade. Mas me faz uma gentileza, versículo 12, ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio, para que eu possa afugentar-me das fraquezas, para que eu possa melhorar a minha vida espiritual, para que eu possa melhorar a minha vida financeira, a minha vida física, a minha vida familiar, a minha vida emocional, a minha vida física, para ter um coração perfeito. É por isso que Deus sempre olha o que está dentro de você e dentro de mim. É por isso que Deus sempre coloca o que está dentro de mim. E eu posso dizer, como no Salmo 91, versículo 2, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não pode cair todas as estruturas da terra. Pode cair todas as opiniões de terceiros contra mim. Nele eu vou confiar. Podem todas as minhas finanças ficarem abaladas. Nele eu vou confiar porque ele é minha fortaleza. Ele é o meu refúgio. E aí, me permita mostrar como Deus trabalha na sua fraqueza. Salmo 91 diz assim, e aí preste atenção, porque isso, Deus está mais do que certo em realizar na sua vida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Veja, não é imputado se é o perfeito ou imperfeito, mas aquele que coloca a sua prioridade em morar, em estar perto de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguros. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem ao nosso respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-lo-ei e glorificarei, dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Você pode glorificar a Deus aí onde você estiver? Você pode glorificar a Deus aonde você está? Você pode dizer, louvado seja o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor, de toda glória. Será que você pode dizer o seguinte, ó Senhor, quão amáveis são as tuas misericórdias, ó Senhor, quão amáveis são as tuas glórias, ó Senhor, como são amáveis o teu amor para comigo e para com a minha casa. Aleluia! Esta é a diferença do trabalhar de Deus para a sua e para a minha vida. E com certeza, não existe tentação que não possa ser superada. Não existe tentação que não possa ser superada. Não existe tentação que não possa ficar e cair por terra.
e ser confundida. Por quê? Porque Deus justamente tem prazer no modo, nas tuas condições, da forma como você tem feito, justamente escolhido a melhor parte. Deus, quando nós escolhemos a melhor parte, Deus não nos deixa fora da festa, ao contrário. Perceba, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 e 53. Só para que você entenda. E agora digo-vos que a carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Você entendeu? Eis aqui que eu vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Deixa aquele que não quer. Talvez, ainda que o tempo é o melhor alimento, e você diga, eu quero ser transformado. Deixa que o Espírito vai acordá-lo. Deixa que o... mas eu vou cuidar dele. Vá. O Espírito está cuidando. O tempo dele vai chegar. Hoje a mensagem de Deus é para você. Mas todos seremos transformados. Quer dizer, você e ele. Mas ele está dormindo e o Espírito vai acordá-lo. Mas você hoje precisa ser transformado. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Versículo 53. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Porquanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia! Mas e ele? E ele? Deixa ele com Deus. Deus está querendo saber de você agora. Ele quer fazer a sua vida. Ou da sua vida. E através da sua vida, que é corruptível como a minha também é, um processo de transformação. E nesse processo de transformação, ele quer que você preste atenção naquilo que você tem por receber. Que é justamente a transformação para os teus dias. Deus sabe como sabe. Mas também a abundância do Senhor não nos deixa fora da festa. Oh, glória a Deus! E por que eu não fico fora da festa? Porque Deus sabe que eu estou trabalhando. É o que ele fala no versículo 56. Sede firmes e constantes. É só isso que Deus pede. Sede firmes e constantes. Sede firmes e constantes. Vou repetir para não restar dúvida. Sede firmes e constantes. Sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Realmente, o Tzu estava certo. Mas eu fico com as Escrituras Sagradas. Tzu diz o seguinte: se tuas forças são inferiores, mantenha-se em constante guarda. Tudo bem, eu vou me manter em constante guarda. Mas mesmo assim, meus pés poderão vacilar.
Mas se eu estiver com Jesus Cristo, eu não hei de vacilar. Sun Tzu trouxe uma compreensão muito importante, segundo a sua visão humana. Mas nós temos a visão segundo Cristo nos orientou. Então, com relação ao aspecto humano, Sun Tzu não errou, apenas esqueceu-se, porque ainda não era o tempo de compreender o trabalhar de Deus, e nem muito menos a sua cultura. Eu o respeito por aquilo que deixou, mas eu fico com a melhor parte. Ou seja, sem mim nada podeis fazer. Sede firmes e constantes, porque o vosso trabalho não é vão. E quando eu errar, como Paulo ouviu, minha graça te basta. Segue em frente. Não, ninguém fica para trás. Oh, aleluia! Depois, triunfam-se aqueles que possuem tropas cujas categorias superiores e inferiores têm o mesmo objetivo. Aqui está certo. Tanto para o reino humano como para o reino espiritual. Mas como é que o senhor pode dizer que está certo, sendo que o senhor acabou de dizer que há pessoas que dormem e outras que estão acordadas, e todos têm que ser firmes e constantes? Sim, mas o que acontece, é isso que eu quero que você entenda. Não somos nós que iremos convencer a ninguém do seu pecado ou da sua condição. Se nós queremos fazer úteis, não é ficar falando na cabeça de ninguém, não é ficar insistindo, forçando, querendo que aquela pessoa vá para a igreja, porque nós a queremos simplesmente do jeito que a gente acha que ela tem que ser. Ao contrário, para com isso. Deixe o Espírito Santo convencer. Se o Espírito Santo te tocar, nunca mais seremos iguais. Então, quer fazer alguma coisa de útil? Para de falar da vida dos outros, para de falar da vida daquele ou daquele outro e vai orar pela vida dele para que Deus faça uma grande obra e Deus possa salvá-lo e trazer para o seu aprisco. Quer ser útil na casa de Deus? Você é que tome cuidado para que não durma. Porque se você dormir, deixou de ser firme, deixou de ser constante. E tem um peso muito grande nisso. Ah, Deus vai me mandar embora? Não. Mas você vai perder o momento de ser útil. Quando Jesus sobe para um monte e vai orar com 2 discípulos, ele diz assim, olha, nem uma hora puderam velar comigo, nem uma hora puderam orar comigo. Veja que Jesus não está aí criticando, mandando-os embora, dizendo, ó amigos infiéis. Muitos de nós, quando estamos nas lutas, fazemos assim, não é? Pô, ninguém está me dando atenção. Pô, que amizade é essas aí? Não. O próprio Cristo falou o seguinte. Ei, rapaziada, pode acordar. Porque é chegado o plano dos céus. Vamos para frente. O que tem que acontecer, acontecerá. Seja pelo que for. A hora é agora. Ah, meu irmão. Olha, se tem força e coragem esse meu Jesus, e aí que entra a frase que eu acabei de ler para vocês, ou seja, seja grande ou pequeno, tenha altas patentes, ou seja, ou não tenha nenhuma, você tem que estar no mesmo propósito de Deus. O próprio Deus, como nós pregamos no sábado, ele tem as coisas determinadas. E tanto é que Jesus disse isso. Pai, todavia não seja feita a minha, e sim a vossa vontade. Ele disse, olha, eu e o Pai somos um. Então, como é que poderia Cristo dizer que com o Pai foi sempre um, desde o começo até o final do seu ministério, e chegar agora na cruz, e ele deixar de ser um com o Pai, querer fazer a sua vontade humana? Já viu milhares, se necessário fosse, legiões de anjos para descer e acabar com aquela circunstância. Mas, como o próprio profeta Isaías falou no capítulo 53, ele tinha recebido do Pai a chave da vida e a chave da morte. Aí o próprio Cristo, sendo condicionado e recomendado pelo poder da glória de Deus, lembrou-se. Ou então,
projetou-se para aquela perspectiva. Não estou falando que Cristo teve defeito, não. Estou falando que Cristo teve mais coragem do que eu e você juntos. Não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Os homens não podem tirar a minha vida, mas eu a dou. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Está entendendo? Não sabem o que fazem. Quanto custou a crucificação? Muito. Mas Jesus fez isso para que a perfeita aliança pudesse ser reconstituída. E para que você e eu pudéssemos estar aqui. Para que você e eu pudéssemos dizer o seguinte: tenho fraqueza, mas todavia eu tenho Jesus. Tenho limitações, mas todavia eu tenho Jesus. Jesus, me deixe trabalhar. Olha só, vamos considerar uma coisinha? Que seja o discípulo Pedro. Para nós, discípulo Pedro, eu tenho um amor muito grande por esse discípulo. Não mais do que Jesus, podem acreditar. Não tenho, eu perco para Jesus. Pedrão estava com ele, era um camarada servidor, era um camarada, sabe, forte no que queria, uma pessoa de extrema força, prontidão. E em determinado momento, ele chega e diz o seguinte: ó, estou indo para a cruz. Jesus Cristo pregando a todos: jamais, você não vai ser crucificado. O próprio Cristo dá uma reprimenda dele: oxe, para com isso, rapaz. Vai para o seu canto. Pedro abaixa a bola e vai para o canto dele. Era ansioso também. O Pedro era muito ansioso, meu Deus. Aí chega um determinado momento e o Cristo diz assim: ó, eu vou para a cruz. Senhor, eu vou com o Senhor. É aquele típico guarda-costas. É aquele obreiro que todo pastor gostaria de ter. Ou quer ter. É na oração, estou com o Senhor. É no culto livre, estou com o Senhor. Vamos ter que fazer uma campanha na igreja, estou com o Senhor. Vamos ali visitar os doentes, estou com o Senhor. Meu pastor é meu pastor. Olha que bênção. Pedrão era assim. O apóstolo Pedro era assim. Aí o Jesus falou o seguinte: presta atenção, Pedrão. Antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar. Para com isso, Senhor. Você vai desanimar a tropa aí, ó. Eu estou aqui sendo pronto, sabe? Sendo sempre pronto para o Senhor, se me dá uma dessa. Calma. Isso vai acontecer para que você dependa de mim. Como assim? Calma, você vai entender também o raciocínio. Isso não está nas Escrituras, mas veja se tal argumento não é verdade. O que acontece? Ocorre que o Cristo é crucificado, antes do momento está no pátio, as negativas. Jesus Cristo, passados 3 dias, ressurge novamente na história. Irmão, fica imaginando o coração do Pedro nesses 3 dias. Diante de tudo aquilo que ele tinha feito, diante de tudo que ele tinha se proposto, e agora, infelizmente, havia pisado na bola por causa da sua limitação. Sinceridade, eu acho que não tão doloroso foi como Judas, que nem a morte o quis, tentou se enforcar e nada, e uma vez, não sei o quê, procurou a dor e não conseguia. Olha a que estágio desceu Judas. Mas aquele ressentimento doía no coração do Pedro. Aí entra então na sala onde está Jesus. Talvez seja você e eu ali agora, ou nesse momento, como permitido pelo Espírito Santo de Deus, que estamos na frente de Jesus. Veja comigo a cena. Se Deus te permitiu aqui estar nesse momento, é Ele que te levou à presença dele. Então nós estamos como Pedro aqui agora. Não importa o teu passado, me importa o teu presente e aquilo que você vai fazer a partir de agora. Pedro, você me ama? Nesse momento, troque o nome de Pedro pelo seu nome.
Tiago, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, eu te amo. A mesma pergunta é repetida por 3 vezes. Na última vez, Pedro fala com tanta sinceridade e nos dá um tapa com luva de pelica. Senhor, tu conhece todas as coisas. Isso quer dizer, eu não preciso ficar me justificando, tenho que pedir perdão pelos meus pecados, mas eu não preciso ficar me justificando para quem, ou, sabe, daquilo que as pessoas querem que eu seja sempre, um fracassado. Não, o Senhor já sabe a minha condição. Mas o que acontece nessa circunstância? Provavelmente eu não estava lá, mas Pedro ficou esperando justamente uma resposta das mais pesadas possíveis. Pedro ficou esperando uma das respostas mais pesadas possíveis. Mas Jesus, como sempre, brada: apacenta minhas ovelhas. Essa foi a resposta de Jesus. Se você ama a Ele, se você ama o seu coração, se você ama o seu propósito, se você ama a sua obra, faça tão somente uma atitude. Tome somente uma atitude. Qual seja, apacenta as ovelhas de Jesus. Está valendo. Não de qualquer maneira como Rufino e Finéias, mas como Paulo, como Pedro, como Tiago e João. Como esses, apacenta as ovelhas de Jesus. Faça como eles, apacenta as ovelhas de Jesus. Como esses, sabe? Leva aquilo que Jesus tem de mais precioso, que são essas almas para o céu. Mas por que eu tenho que levar para o céu? Não há um erro aí, né? Jesus que leva para o céu? Sim, o Senhor salva, batiza, liberta e leva para o céu. Mas aquele negócio, tinha um hino que a gente cantava há muito tempo atrás, eu não sei se as pessoas se lembram ainda. Quem estiver comigo na sintonia aí pode me dar um feedback, que é assim, mais ou menos era assim, não sei, eu posso, nem vou me arriscar a cantar, mas é mais ou menos assim: se você não querer o céu, não atrapalhe a mim. Mais ou menos nesse sentido. Se você não quer ir para o céu, não atrapalhe a mim. É isso, você não quer ir, eu não posso te obrigar, mas não me atrapalhe. Mas se você quer ir para o céu, vença o seu próprio eu. Diga o seguinte: sabe esse cara que está servindo de empecilho? Ele é ovelha do céu também. Não desista dele, não. Ore pela vida dele, porque o poder da oração pode muito nos seus efeitos e você quebra qualquer sentença do diabo sobre a vida dele. Então, não impeça ele de ir. Ore pela vida dele. E se ele se levantar contra você, ore pela vida dele. Para que no tempo certo ele possa acordar, para que ele possa ver, dizer o seguinte: olha, eu sou corruptível, mas o sangue do Senhor vai me trazer para uma nova condição. É isso que eu estou falando. E é por causa desse amor que eu quero orar nesse momento com você e pela sua vida, pela vida da sua casa. Sabe por quê? Porque se Jesus te ama incondicionalmente, quem sou eu para não te amar? Se Jesus te ama como eu sou, quem é você para não me amar como eu sou? Se Jesus te ama como você é, quem sou eu para não amá-lo, amá-la como você é? Ao contrário. Eu te amo em Cristo Jesus. E como pastor, eu vou orar por você. Não porque eu sou melhor, não, nada disso. Mas porque nesse momento eu quero da sua ajuda para orarmos por aqueles que ainda não estão acordados. E você pode orar comigo nesse momento? Você pode orar comigo nesse momento? Você pode pedir a Deus comigo nesse momento?
Você pode parar o que você está fazendo aí um pouquinho para orar pela vida daquelas pessoas que estão necessitadas de receberem aí um livramento de Deus, um toque do Espírito de Deus? Você pode? Então vamos orar? Maravilhoso Deus de misericórdia e de amor. Nós trouxemos aqui, Senhor, a tua instrução, a tua igreja, para que os teus filhos não continuem sendo ou vivendo na mesma condição. Que o teu amor possa resgatá-los, que o seu amor possa, Senhor meu Deus, surpreender a todos sem exceção. Aquelas pessoas que estão com dificuldades, que elas possam ser mudadas, que o Espírito Santo possa encontrá-las aonde elas estiverem e que o Senhor possa resgatá-las e trazê-las para mais perto de ti. Deus, não sou melhor do que ninguém, nem muito menos pior do que ninguém, mas o teu sangue me deu a opção de estar na tua casa junto com a minha família e da mesma forma para com os teus filhos. Então, porque nós estamos aqui, nós pedimos que o Senhor visite, Senhor meu Deus, a nós e as nossas famílias. E que o Senhor visite agora todas as famílias sem exceções, para que haja o despertar da tua palavra, para que haja o despertar de cada um dos nossos irmãos e irmãs que vão estar continuamente seguindo o Evangelho de Deus. Senhor, obrigado por essa transmissão, obrigado por esta palavra, obrigado pelo teu carinho, pela tua misericórdia e obrigado por aquilo que o Senhor vai fazer. Jesus, que a tua infinita graça possa derramar a tua bondade nos nossos corações e que a tua bondade possa fortalecer ao fraco, salvando-o de todas as maldades, colocando-o de pé e despertando para o teu grande tempo a tua chamada. Nós pedimos isso, Senhor, para que ninguém fique para trás, no nome santo de Jesus. Hoje e sempre, fica conosco. Amém. Amém. Nesse momento, quero que você participe aí com a banda Oasis de mais um louvor, em nome de Jesus. Convido vocês que estão online nesse momento a entoar conosco alguns hinos conhecidos e medite na letra, independente da sua religião, independente da sua crença, medite nessa letra. Vamos ter a certeza que no Brasil, na nossa nação, no nosso mundo, existe um Deus que irá nos livrar desse momento difícil. Amém?
Glória a Deus, aleluia, por esta grande oportunidade de estarmos aí participando do Banda Oasis conosco. Quero mandar um forte abraço a todos os componentes desta banda. Não vou citar nomes para não ser o caso de esquecer de uma pessoa e aí então causar uma tristeza no coração desse. Mas que Deus abençoe esses meninos poderosamente. Obrigado, eles pararam ali, estavam fazendo no feriado e foram, se prontificaram a estar gravando, estar mandando para cá. Então, motivo de muita alegria, e só tenho a agradecer esta conduta, agradecer essa postura, que não é de todos, mas, volto a dizer, dos comprometidos, e isso nos dá muito orgulho. Quero te convidar a estar conosco nas nossas unidades evangelizadoras durante essa semana, na quarta-feira na Igreja Matriz, na Rua Baltazar Gomes de Alarcão, 296. Também no sábado nós teremos Santa Ceia a partir das 19 horas. Você não pode faltar. E no domingo, a partir das 18 horas, eu estarei ali na Rua Baltazar Gomes de Alarcão, 296. Na parte da manhã, eu quero já, aos irmãos que estão em Piraporinha, conversei com o pastor Daniel, nos fez um convite. Estarei com vocês aí na parte da manhã, a partir das 10 horas da manhã, num grande culto. Eu já estou ciente. Muito obrigado pelo convite, pastor Daniel. Uma bênção na mão do Senhor. Se você não conhece as nossas plataformas, você pode estar acessando aí igrejaplus.com.br, tomando conhecimento e algumas informações pertinentes no nosso portal. Também pode visitar as nossas páginas e grupos no Facebook. Basta digitar Igreja Plus no Facebook e você nos encontra por lá. Tanto o grupo como também a página, certo? No Instagram, pastor, nós também estamos no Instagram. Se você quer saber o endereço das nossas unidades evangelizadoras mais próximas da sua casa, basta você acessar a Play Store e vai encontrar o nosso aplicativo. Digite lá ADJMBR, vou repetir, ADJMBR, que são as siglas Assembleia de Deus Jardim Miriam, Brasil. Você vai encontrar então nosso aplicativo, tá? Pastor, eu preciso falar no telefone, então 944-720294, código 11, pode fazer seu pedido de oração, nós estaremos ali clamando junto com você, certo? Quero mandar um forte abraço, lembrando que sábado agora, a partir das 14 horas, nós vamos estar aqui neste lugar com mais uma mensagem, mais um programa Palavra de Vida, e eu gostaria que você se fizesse presente. Pegue esse link, republique na sua linha pessoal do tempo e convide as pessoas para estarem aqui conosco. Nós estamos fazendo transmissões um tempo que a internet não tem ajudado muito a comunicação das pessoas. Mas se você tiver alguma dificuldade, depois esse vídeo vai ficar disponível também no YouTube para você acessar. Eu vou colocar no grupo da igreja e na página da igreja para ficar mais fácil para você pegar somente a mensagem, certo? Então, não de uma forma ou de outra, eu quero mandar mensagem para meu amigo, pode. Quanto eu pago? Não paga nada. Aqui você vai ter um conteúdo de qualidade para utilizar quando e quantas vezes forem necessárias, certo? Pastor, o senhor pode estar aqui com a gente que dia? Querido, me chama no celular, a gente vai estar com vocês aí. Eu digo que em relação à obra de Deus, sempre tem essa facilidade. Como eu disse, nós estaremos na unidade evangelizadora de Piraporinha agora, nesse domingo pela manhã, mas estou à disposição, é um prazer estar com você. O que precisa? Apenas o teu convite, a sua oração, e eu vou estar com você junto com a família DJMBR, orando por você. O que nós queremos fazer é que você chegue no céu através do Espírito Santo, na força do Espírito Santo e através das bênçãos de Deus. Tá certo? Vou fazer mais uma oração de encerramento. Como eu pedi licença para entrar na sua casa, vou pedir licença também para sair. Mas antes disso eu vou orar, logo após nós estaremos ministrando a bênção apostólica. Que Deus te guarde, te dê uma ótima semana, que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração para que se encha a tua vida do santo poder, do poder que vem do céu. Senhor, muito obrigado por esta oportunidade, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por esses momentos.
Que o Senhor possa estar conosco todos os dias, Senhor, até que venha nos buscar. Eu te agradeço por todos os irmãos que estiveram, os que depois encontrarão esse vídeo. Deus, assim esteja conosco durante essa semana, nos livrando, nos guardando, nos fortalecendo. Muito obrigado, porque é o amado das nossas almas. Fica conosco hoje. Amém. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o amor de Deus e a doce consolação do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora para todos sempre. Digamos juntos, amém. Deus te abençoe hoje e sempre. Até a próxima. Fiquem com Deus.